Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. 1º de março, dia de leitura aqui, ó. Café com Deus Pai. Vamos ler o que tem no dia de hoje. O dia de hoje tem o seguinte título. Olha só. Conversando com o Pai. Eu sempre mostro aqui para vocês acompanharem, né? O dia, cada dia, a leitura do seu respectivo dia. Hoje começando março, um mês novo, né? E vamos ver o que diz aqui, ó. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha só que maravilha. Primeiro dia do mês e tá falando aqui, ó. Tá em João 15:17, que o que você pedir, você vai ter. E aí, tá tendo tudo que você pede? Calma aí, às vezes pode dizer que não recebe tudo, né? Mas durante o texto possivelmente você vai entender um pouquinho melhor, certo? Então olha só. Uma das maiores maravilhas que Deus nos concedeu é a possibilidade de conversarmos com Ele por meio da oração. Como filhos, temos o total direito e liberdade de pedir. Contudo, só receberemos se orarmos segundo a vontade de Deus. Analise só. Se você tem um filho, ele tem o direito a pedir, ele pode pedir qualquer coisa. Mas você dá tudo o que ele pede? Difícil, né? Então, só porque o teu filho pede, não quer dizer que você vai dar, porque você entende às vezes melhor do que ele mesmo o que ele precisa. Às vezes ele te pede isso e você dá outra coisa que vai fazer um efeito muito melhor. E isso acontece também aqui. Então, muitas vezes você pede, está reclamando e tal, mas às vezes as coisas não são para você. Então você tem que compreender isso. E também muitas vezes você não pede a segunda vontade de Deus. Olha só, diz o texto aqui. Muitas vezes fazemos da oração apenas um meio de pedir coisas a Deus, mas o fato é que devemos utilizá-la para nos relacionarmos com Ele. E isso inclui falar e ouvir. Devemos expressar nossa gratidão e amor, rasgando o coração para o Pai, contando a respeito de nosso dia, expectativas para o futuro e apresentando a Ele nossos pedidos. Então isso aqui é quase, agora até me lembrei, o pessoal católico, né, que vai lá o padre lá confessar. Então, não é questão de você orar e só pedir. Pedir isso, pedir aquilo, pedir aquilo. Aí não faz sentido. Cada vez que tu vai falar lá, tu vai pedir. Então tem que agradecer. A gente já falou também questão da gratidão. Só o fato de tu estar vivo, o fato de tu estar vendo aqui, tu tendo internet, tendo celular, já é uma coisa muito grandiosa de você agradecer. Então olha só, quando oramos, estamos dizendo que Ele é a nossa prioridade. Então mostrando, acho que foi no primeiro dia que eu comecei aqui, essa parte ali que dizia quais que são as suas prioridades. Tu pegar o dia 1, tu vai ver sobre isso aí. Inclusive, estamos lendo isso aqui todo dia em cima disso. Porque se você não acompanhar, se você não fazer esse devocional, se você não compartilhar, tudo demonstra o quê? Qual que é a tua prioridade. Então, se aqui está dizendo aqui, quando oramos, estamos dizendo que Ele é a nossa prioridade. Agora, se está fazendo qualquer outra coisa, a pessoa vai lá pro bar, beber e quer pedir as coisas para Deus. Não fecha, não faz sentido. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso. Então, ó, saiba que o Pai tem diversas formas de responder-nos. Portanto, nem sempre é do modo que imaginamos. Contudo, tenha certeza de que Ele nunca o deixará desamparado. Tenho aprendido que Deus faz do jeito dele e sempre muito melhor do que poderíamos imaginar. Entendo que Deus ama tanto seus filhos que se alegra profundamente ao ser buscado em oração. Dessa forma, construímos mais intimidade, tornando-nos sensíveis à sua voz e, consequentemente, abrimos portas para uma vida relevante, caminhando no centro da vontade de Deus.
Você tem o hábito da oração? Ela é um dos princípios primordiais de uma vida íntima com Deus. Eu fico maravilhado ao lembrar que temos um Pai que deseja se relacionar conosco. Isso me leva a viver de fato a minha identidade, pois quanto mais perto de Deus, mais perto do Pai, mais convicto do meu propósito e destino que eu fico. Saiba que nada mudará na sua vida se não houver intimidade. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Aqui me lembrou uma coisa tremenda. Ele está falando aqui em questão do propósito. Você sabe já qual que é o teu propósito? Você sabe para que você nasceu? Então, muitas vezes você não sabe por quê? Porque você não tem intimidade. Você não juntou as peças que faltam. Porque cada pessoa tem um propósito. Eu tenho o meu, você tem o teu. Só que você tem que entender que não está aqui só de passagem, só para passar, só para trabalhar, para pagar boleto. A vida é muito mais do que isso. Então, compreender esse propósito é o que vai mudar totalmente, até muitas vezes o que você faz no teu dia a dia, certo? Só que aqui está dizendo que construímos mais intimidade tornando sensíveis à sua voz, certo? Aqui me lembrou do negócio que para mim, até hoje, foi a coisa que eu mais me arrepiei, que eu senti, assim, eu fiquei totalmente transtornado. Por quê? Porque aqui está dizendo que sensível à voz. Porque muitas vezes você pede, você fala, pode ir na igreja, mas você não vê Deus te respondendo, você não compreende, você simplesmente não tem essa intimidade, você não sabe. E eu tenho um amigo meu aqui em Alphaville, que até eu já contei isso em palestras. Se eu não me engano, é dia 28 de dezembro do outro ano aconteceu isso. E ele estava querendo, ele é um cara que ele fala uma coisa, ele pede para Deus e ele para, respira e a princípio ele entende a resposta de Deus, certo? Então tudo que ele vai fazer, ele faz assim. E tinha um evento, eu tenho um espaço aí para 50 pessoas e ele nunca tinha feito evento. E Deus dizia para ele que tinha que ser naquela data. E ele passou num local próximo ao nosso de 240 pessoas. Só que na cabeça dele, Deus falou para ele que tinha que ser aquele lugar de 240 pessoas. E eu estava questionando para ele por que não no nosso espaço, que é para 50. Ele era o primeiro evento dele, o nosso espaço foi feito justamente para isso, certo? Então, porque é um processo, você coloca algumas 10 pessoas, 50 pessoas, depois você vai crescendo. Então, o nosso propósito aqui em Alphaville é ajudar quem não tem público, quem está iniciando, entendeu? Inclusive a gente até está ajudando até uma igreja também. A igreja vem, faz o culto e depois que ela crescer ela vai ter o próprio espaço dela e vai prosperar. Então a gente ajuda nesse passo. Mas eu questionando para entender, né, o que ele estava pensando. E eu perguntei o porquê. E ele não soube responder na hora, meio assim, bem ficou quieto para ver, ele disse que eu pedi. E o celular estava do meu lado, ele estava tocando uma música. E presta atenção, mas deu a seguinte palavras no celular: sua resposta está aqui. E trocou a música e pegou e deu lá uma música que falava exatamente, tipo assim, eu nunca tinha visto essa música, nunca tinha ouvido, né? Eu nunca tinha colocado no celular, nunca tinha colocado em nenhum computador. Eu procurei por dias ali para ver da onde que tinha vindo. E dizia assim: filho, eu estou aqui. Bem, a letra bem essa aí. E a letra perfeita para aquela colocação. Só que falou o celular. Bem, eu lembro como se fosse hoje. E diz bem assim, ó: sua resposta está aqui. Falou ali o YouTube, ele estava tocando uma música e falou, só que eu já tentei
replicar isso, já tentei fazer de várias formas o celular falar, porque tem o Google ali que fala, né? Mas ele não fala com essas frases, não tem, né? Então, tipo assim, ele entende, ele é nessa parte ali bem mais espiritual do que eu. Então ele fala, ele para e conversa, mas nunca tinha vivido algo nesse sentido. Eu procurei, inclusive na internet, tem uma reportagem de um pastor lá na África que dizia que Deus tinha colocado no celular, mas para mim aconteceu isso aí. Eu já contei outras vezes e é a primeira vez que estou contando aqui até num vídeo. Mas isso é quando está falando questão de milagres. Então a gente vê vários milagres que Jesus fez antes e você acha que não existe. Mas eu mesmo vi e era uma conversa com Deus. Deus estava respondendo exatamente através do celular, porque estava tocando uma música. Aquela música parou, falou: sua resposta está aqui. E deu a resposta que dizia: filho, eu estou aqui. Exatamente o que estava. Então, esse aí até me lembrou nessa leitura aqui, porque tá, o texto de hoje é conversando com o Pai. E às vezes você pede, fala e não vê a resposta. Talvez você agora vai ficar pensando que vai aparecer no celular. Mas eu até fui, que tem um evento, não sei se você conhece o Pablo Marçal. Já fui num evento até para falar com ele sobre isso, porque é um cara bem entendido, é mais entendido do que eu nessa parte. Então, até na época eu queria conversar para ver, para entender, porque eu tava assim, ó, só posso estar louco, só posso estar. Mas foi um momento aí muito marcante que, tipo, posso contar aqui para vocês, é uma coisa totalmente surreal. E ali você percebe que, tipo, pode dizer, o Michael tá louco, tá contando história. Mas é só para quem vive. E se vocês viram a história de ontem, dá uma olhada, Jesus tinha vários milagres. Fez vários milagres, né? E hoje a leitura é em Marcos 6. É logo a sequência ali de vários milagres de Jesus. Então, se Jesus fazia tantos milagres, né, desde a mulher só de tocar, o que impede dele te responder? Só que a questão é que você às vezes não conversa, você não pede, né? E deixa um dia rolando como se fosse e acaba esquecendo de Deus, que é o que poderia te dar todas as respostas que você está precisando agora, nesse momento. Mas vamos lá para a leitura, certo? Porque é bem interessante que diz que ó, Jesus é rejeitado em Nazaré. Rejeitado, Jesus. Então às vezes você pode estar preocupado, levou um não, aconteceu uma coisa com você. Jesus era rejeitado em Nazaré, presta atenção. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Olha só, então aqui, eu moro atualmente aqui em Alphaville, que é um local onde tem bastante conexão, bastante network, conhece pessoas de vários locais do país, né? Inclusive onde eu tenho espaço para palestra, então vem palestrando às vezes de outros países, né, tudo mais. Mas aqui tá bem claro o seguinte, que às vezes você fala algumas coisas, eu não sei em que ponto você tá, mas muitas vezes tu fala e ninguém te ouve.
Só que está claro aqui que Jesus, na terra dele, o pessoal não dava importância para ele. Inclusive, ele não curava como curava nos outros locais. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam. As pessoas, elas precisavam acreditar para serem curadas. E ali eles não acreditavam, porque conheciam a irmã, conheciam o irmão, a mãe e tudo mais. E quem que é esse cara aí? E ele não curava. Por quê? Porque, como eu estava falando ontem, é a fé da pessoa que curava, certo? Então, olha só, continuando aqui. As instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, certo? Não eram sozinhos, eram de 2 em 2. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles, bateu os pés. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. Então, o próprio Jesus, para ser conhecido, ele pegou os discípulos de 2 em 2 e cada um ia para um canto falando das boas novas, certo? Nisso o rei ficou sabendo dele. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Então cada pessoa falava alguma coisa acerca de Jesus, certo? O Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou? Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Segurança era na cadeia, né? Segurança ao redor. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse a Jobe: peça o que quiser que eu lhe darei. E este fez o juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Olha só, do Todo-Poderoso o rei falou uma coisa, deu a liberdade dela escolher qualquer coisa. Ela pediu uma coisa que estava contra o que ele estava querendo, mas ele, falei, agora vou fazer, certo? Mas não é assim o próprio Deus, que nem diz ali, Deus vai te dar, ele se entende mais do que você mesmo. Então, ele vai te dar apenas as coisas que cabem a você, certo? E enviando logo o executor, no caso, né, o rei Herodes que mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem.
e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Aqui fala sobre a primeira multiplicação de pães na parte 30. Então hoje vamos continuar lendo aqui, certo? Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então o povo corria atrás, né, para escutar, corriam e se juntavam. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Manda essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães você tem? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-lhes em grupo de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, o abençoou. Então olha só, uma multidão enorme. Ele só pegou, ergueu. Jesus, nesse caso, ele estava pedindo ao Pai, né? E depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuísse. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então, 5.000 pessoas, para você ver como foi multiplicado. E isso, né, é a questão da multiplicação. Jesus mesmo pediu ali para que acontecesse. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo se despedido, ele subiu ao monte para orar. Você percebe que sempre Jesus subia ao monte, subia ao monte, subia ao monte. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Então olha só, se os próprios caras, os que estavam todo dia com Jesus, eles mesmos às vezes não acreditavam no próprio milagre. E tem coisas que você vê que você não acredita. Que é exatamente o que eu contei antes para vocês que aconteceu comigo. Você fica ali, você não entende, você não faz sentido. Mas quando você vive, você tem como contar, porque não tem como aconteceu. Mesmo você não tendo explicação, mesmo você tem coisa, se tu pegar assim, ó, para querer explicar racionalmente não tem. Mas aí, como foi formato da vida, como tudo acontece, você sabe o que, né? Então, só para concluir aqui,
Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixassem tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Todos que tocavam, então a pessoa que cria, que acreditava, ia atrás e o milagre acontecia. Então a frase de hoje é: no secreto com Deus você é gerado em verdade. E que fique essa questão aqui, a palavra-chave é intimidade, que é a questão que milagres estão aí para acontecer, basta você estar para acessar e perceber os sinais, certo? Então, pode ser que tu fique pensando, o Michael agora está contando até a historinha, mas você vai ver que pode acontecer com você também, e é forte mesmo. Mas, finalizando aqui, compartilhe esse vídeo e nos vemos até amanhã.